E chegamos à nossa aula sobre exercícios de triângulos, dando continuidade à playlist de triângulos e quadriláteros. Eu, professor Alexandre Salim, o teu professor de matemática. Então vamos que vamos fazer exercício, pessoal. Primeira questãozinha aqui do Enem diz o seguinte: o remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco e dois remos do mesmo tamanho. Os remos têm o mesmo tamanho, hein? A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada de afastamento. Nessa posição, os dois remos se encontram no ponto A, tá aqui, ó, os dois remos aqui encontrados no ponto A, e suas outras extremidades estão indicadas pelos pontos B e C, tá aqui. Esses três pontos formam um triângulo ABC, cujo ângulo tem medida de 170. Então, olha só, tem um triangulinho aqui, ó, um triangulinho. Prendeu aqui meu pilô. Tem aqui um triangulinho. Aqui, ângulo de 170 graus. E eu sei que os remos têm o mesmo tamanho. Então, esse lado é igual a esse lado. Opa! Se esses dois lados são iguais, qual é o nome desse triângulo? Isósceles. Com relação aos lados, eu sei que esse triângulo é isósceles. E com relação aos ângulos, qual é o nome desse triângulo? Se tem um ângulo de 170 graus, ou seja, se tem um ângulo obtuso maior do que 90, qual é o nome desse triângulo? Obtusângulo. Obtusângulo. Ora, então eu tenho um triângulo obtusângulo isósceles. O tipo de triângulo com os vértices em A, B e C, qual é o nome dele? Obtusângulo. Opa, marquei errado aqui, ó. Não. Obtusângulo isósceles. Esse aqui sim. Cuidado, hein? Obtusângulo isósceles. Tranquilo? Então matamos aí a questãozinha de número 1. Próxima. No triângulo O e Z, o ângulo interno em O é igual a 90 graus. Então, olha só. Tá aqui, ó. Existe um triangulinho O e Z. E este ângulo daqui, ó, é de 90 graus. Foi o que ele falou aí. O ponto H no lado YZ é o pé da altura. Bom, então tá aqui, ó. Existe uma alturinha, H é o pé dessa altura e a altura, você sabe, forma ângulo de 90 graus. Tá aqui, ó. Alturinha. E M é o ponto médio de YZ. Olha o M aqui, ó. M é o ponto médio, ou seja, divide esse lado aqui ao meio. Logo, OM, se eu ligar aqui o O até o M, eu tenho a minha mediana. Muito bem. E ele disse ainda, ó, que y menos 2z é igual a 10. Y menos 2z é igual a 10. Sendo que o y é esse ângulo daqui e o z é esse ângulo daqui. Então, se eu pego o ângulo y menos duas vezes o ângulo z, vai dar igual a 10. Tá bom. É correto afirmar que a medida de HOM, que ângulo é esse? HOM, é este ângulo alfa daqui, ó. Este ângulo alfa, tá? Ele quer saber quanto é que vale alfa. Alfa é igual a quanto? E agora, o que eu vou fazer nessa questão? Primeiro, eu posso afirmar alguma coisa sobre a soma de y mais z? Quanto é que vale este ângulo y com mais o ângulo z? Tem que dar 90 graus, gente. Por que tem que dar 90 graus? Porque a soma dos três ângulos internos tem que dar 180. Se já tem... Opa! Cliquei aqui sem querer. Espera aí. Pronto. Saiu já. Pronto. Ó, se esse ângulo daqui é de 90 graus, a soma y mais z vai ter que dar 90 para poder estar tudo 180, né? A soma dos três ângulos darem 180. Então, eu tenho que y mais z tem que dar 90 graus. E eu acabei de montar um sisteminha. Com esse sisteminha, dá para a gente achar quem é y e quem é z. Ora, basta fazer o quê? Multiplica essa primeira equação aqui toda por menos 1. Como é que fica? Vou ficar com menos y menos 2z, dando igual a menos 10. E a equação de baixo é só repetir. Ó. Y mais z está dando igual a quanto esse y mais z? 90. Fazendo a soma dessas duas equações, y com menos y vai morrer, z com menos 2z eu vou ficar com quanto? Com menos z, e 90 com menos 10 eu vou ficar com
80? Opa, eu fiz uma bobagem aqui, né? Eu multipliquei por menos 1 e esqueci de mudar o sinal desse menos 2z, né? Então é mais 2z. E aí se eu tenho mais z com mais 2z, eu vou ficar com mais 3z. Desculpem. Quem sabe faz ao vivo, né? Estamos aqui resolvendo ao vivo e você vendo minha cabeça pensando. Não tem problema. Então tá aqui, ó. Ao multiplicar por menos 1, tem que trocar o sinal de todo mundo, né? Então ficou com menos y, esse menos 2z vai virar mais 2z, e esse 10 vai virar menos 10, tá? Tranquilo. E aí, quando eu somei, morreu esse cara, z com mais 2z vou ficar com 3z, e 90 com menos 10 vou ficar com 80. Se eu jogo 3 dividindo, qual é o valor de z? Z é 80 sobre 3. Tranquilo, pessoal? Isso daí? Muito bem. Existe uma propriedadezinha que você precisa conhecer. Anotem aí no seu caderno. Essa propriedade é muito maneira. Se eu tenho aqui um triângulo retângulo, ou seja, um ângulo de 90 graus, e eu traço a mediana, eu pego aqui ó, o ponto médio. Ponto médio. Então, esse lado é igual a esse lado. Não é isso? Esse segmentozinho é igual àquele. Se eu pegar aqui a minha mediana, ela vai ter exatamente a mesma medida. Se aqui medir L, aqui vai medir L também. E essa mediana também vai medir L. Esses três segmentozinhos vão medir L. Isso só vale para triângulo retângulo. Ângulo de 90 graus aqui, triângulo retângulo. Quando eu traço a mediana, essas três medidinhas aqui serão iguais. Tranquilo? E por que isso é muito importante nessa questão? Porque ele me disse que aqui é ponto médio e esse ângulo daqui é de 90 graus, o triângulo é retângulo. Então, esse YM, se medir L, esse MZ vai medir L também e essa medianazinha daqui vai medir L também. Ora, acabei de gerar um triângulo isósceles, lados iguais. Olha para o triângulo OMZ. O triângulo OMZ ele é isósceles. Aqui está medindo L e aqui está medindo L também. Então, este ângulo Z, que a gente acabou de calcular como sendo 80 sobre 3, vai aparecer ali também. Ó. Aqui também é 80 sobre 3. Sacou isso? Porque o triângulo é isósceles. Lados iguais, os ângulos ali também vão ter que ser iguais. Triângulo isósceles, propriedadezinha que você já conhece. E esse ângulo daqui, o que eu posso afirmar sobre este ângulo daqui? É a soma dos outros dois. Ó, se eu pegar esse 90 com esse alfa, vai dar o ângulo externo oposto, não vai? Teorema do ângulo externo. Esse 90 com esse alfa, quando eu somo, dá o externo oposto. Então aqui é 90 mais alfa. Ora, olhando para este triangulinho daqui, o que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que este 90 mais alfa, com mais o 80 sobre 3 e mais outro 80 sobre 3, tem que dar igual a 180 graus. Acabou. Com isso, resolvendo essa equação, eu vou descobrir o valor de alfa. Jogo o 90 lá para o outro lado. Se eu jogar o 90 lá para o outro lado, vou ficar com alfa mais 80 mais 80 é 160 sobre 3. Está dando igual a quanto? A 180 menos 90 que eu joguei para o outro lado. 180 menos 90 vai dar igual a 90. Tranquilo? Joga agora o 160 sobre 3 para o outro lado. Vou ficar com 90 menos 160 sobre 3. Fazendo o MMCzinho daqui, quanto é que vai dar o alfa? O MMC a gente sabe que dá 3. 3 dividido por 1 dá 3, vai subir o 3 aqui. 3 divididos por 3 dá 1, sobe 1 aqui. Fazendo o produtinho, 3 vezes 90 dá 270, menos, olha o sinal de menos aqui, hein? Olha o sinal de menos. Uma vez o 160 está aqui, 160. Portanto, qual é o valor de alfa? 270 menos 160 vai dar 110 sobre 3. Esse é o valorzinho de alfa. Questãozinha muito boa, considerada super difícil. Poucos alunos conseguem fazer essa questão e a gente conseguiu aqui resolver utilizando o que a gente aprendeu ao longo dessa playlist. Foi o teorema do ângulo externo para poder marcar aqui esse 90 mais alfa, não foi? Teorema do ângulo externo. Além disso, conhecimento de triângulo isósceles. Olha lá, LL. Triângulo isósceles, então esse ângulo daqui e este ângulo daqui, eles são iguais. Foi basicamente isso que a gente utilizou. Também, obviamente, a lei angular de Thales, né? A soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus. Além dessa propriedadezinha nova aqui que eu te mostrei, que você com certeza anotou no teu caderno, porque é uma propriedade muito importante do triângulo retângulo. Tranquilo? Então, matamos aí mais uma questão. E vamos à questãozinha da UERJ.
dispondo de canudos de refrigerantes, Tiago deseja construir pirâmides. Para as arestas laterais, usará sempre canudos com 8, 10 e 12 de comprimento. A base de cada pirâmide será formada por 3 canudos, que têm a mesma medida. Aqui é X e lá atrás vai ser X também, nessa pirâmide. A base, todos os 3 lados da base terão a mesma medida, tá? Expressa por número inteiro e diferente das anteriores, ou seja, não pode ser 12, nem 10, nem 8. O X vai ter que ser diferente de 10, diferente de 12 e diferente de 8, tá? A quantidade de pirâmides de bases diferentes que Tiago poderá construir vai ser igual a quanto? Cara, quais são os valores possíveis para X? Quantos são os valores possíveis para X? O que é isso aqui? Condição de existência de triângulo. Tu aprendeu comigo. Se você não assistiu o vídeo de condição de existência de triângulos, vai aqui na nossa playlist de triângulos e quadriláteros e assista. É muito importante. Pessoal, qual é a condição de existência do triangulinho que eu estou desenhando aqui? Ó, esse triangulinho aqui, que é a face lateral da minha pirâmide. Qual é a condição de existência? Esse xzinho aqui poderia ser quem? Ué, o xzinho com certeza vai ter que ser menor do que a soma dos outros dois lados, 10 mais 12, que é 22, e vai ter que ser maior do que a diferença dos outros dois lados. Condição de existência é isso. Um lado, ele é menor do que a soma dos outros dois, e ele é maior do que a diferença dos outros dois. Quanto é que é 12 menos 10? 12 menos 10 é 2. Então esse xzinho que está aqui, ó, ele vai ter que ser um número entre 2 e 22. Tranquilo? Tá bom. Além disso, esse mesmo xzinho, olha para o outro triângulo agora, olha para esse triângulo daqui, ó. É esse triângulo daqui. Bom, olhando para esse triângulo, esse xzinho daqui vai ter que ser menor do que 10 mais 8, ou seja, vai ter que ser menor do que 18, e vai ter que ser maior do que quanto? Quanto é que é 10 menos 8? É 2. O x vai ter que ser maior do que 2 e menor do que 18. E olha agora para o triangulinho lá do fundo. Do fundo. Aquele triangulinho lá do fundo, pessoal. Estão olhando para ele? Olha lá. Triangulinho lá do fundo. O x lá de baixo. A base aqui, ó. Essa basezinha aqui, esse x, tá? Esse xzinho vai ter que ser menor do que a soma dos outros dois lados. 12 mais 18 a gente sabe que é 20. E vai ter que ser maior do que a diferença. Quanto é que é 12 menos 8? 12 menos 8 é 4. Tranquilo isso daí? Então o x vai ter que ser um número entre 2 e 22, entre 2 e 18 e entre 4 e 20. Cara, o que eu tiro dessas 3 inequações aí? Cara, se o x vai ter que ser maior do que 2 e maior do que 4, porra, basta que o x seja maior do que 4, concorda? Se ele for maior do que 4, automaticamente ele já vai ser maior do que 2. Entenderam isso daí? E por outro lado, se o x vai ter que ser menor do que 22, tá? Menor do que 18 e menor do que 20, porra, basta que ele seja menor do que 18. Se ele for menor do que 18, ele já vai ser menor do que 20, menor do que 22. Sacou isso? Então o x, na realidade, é um número entre 4 e 18. Quem são as possibilidades para x, então? Pode ser 5, pode ser 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, até quanto? Porra, até 17, né, gente? Por que não pode ser 18? Porque não é menor ou igual, é só menor. Se fosse menor ou igual, poderia ser 18 também, mas é só menor. Aqui é a mesma coisa, ó, tem que ser maior do que 4, então não pode ser igual a 4, tranquilo? Todas essas possibilidades daqui, mas cuidado, o x não vai poder ser nem 10, nem 12 e nem 8, porque não pode repetir aqueles valores que já tinham ali, ó, 8, 10 e 12. Então sobrou quem? Sobrou 5, sobrou 6, sobrou 7. Aqui eu tenho 3 possibilidades. Com 9 aqui, ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 possibilidades. Letra A. Existem 10 pirâmides diferentes possíveis de serem construídas. Viu? Questãozinha muito legal, muito interessante, utilizando condição de existência de triângulo. Beleza? Próxima questão. O Triângulo das Bermudas é uma área de aproximadamente 1,1 milhão de quilômetros quadrados, situado no Oceano Atlântico,
entre as ilhas de Bermuda, Porto Rico e Fort Lauderdale, tá aí, ó, na Flórida. A região notabilizou-se como palco de diversos desaparecimentos de aviões, barcos de passeios e navios, para os quais popularizaram explicações extrafísicas e ou sobrenaturais. Eu já fiz um passeio de barco nessa região. Obviamente, estou aqui, né? Não morri, mas é uma região que realmente inspira medo, né? Observando o mapa abaixo, admita que o ângulo das Bermudas, Porto Rico e Flórida meça 70. Então, ó, o ângulo Bermuda, BPF. O ângulo BPF, ou seja, esse daqui, BPF, este ângulo daqui, mede 70 graus. Tranquilo, pessoal, até aqui? Tranquilão. Tá. Considere ainda que o ângulo FBP, F está aqui, BP, FBP, ou seja, este ângulo daqui, mede 5 graus a mais que meio ângulo reto. Quanto é que é meio ângulo reto? 45 graus. O ângulo reto é 90, meio 45. Então, meio ângulo reto. Se ele quer 5 a mais do que 45 é 50. Esse ângulo daqui é de 50 graus, tá? Se eu já tenho 50 com 70, a soma dá 120, né? 120. Para chegar em 180 dá 60. Então, este ângulo daqui é de 60 graus. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Olha o que ele diz na letra A. Ele quer o correto. A distância da Flórida até Porto Rico, F até P. Essa distância daqui, ó, que eu vou chamar de distância Bzinho, que é a distância oposta a Bermudas, ó, Bzinho, Bzinho é maior do que a distância de Porto Rico até Bermuda. Porto Rico até Bermuda eu vou chamar de F. Por quê? Porque está oposto à Flórida, tá? Ele disse que Bzinho é maior do que F. É verdade que Bzinho é maior do que F, gente? Pô, pensa. Bzinho está oposto a 50 graus. F está oposto a 60. Quem é o maior ângulo? Porra, o maior ângulo é o de 60. Então, quem vai ser o maior lado? O F. O F que é o maior lado, não é o B. Tá errado isso daqui. Tá errado. Letra A está errada. É o contrário, tá? Vamos continuar. Letra B. A distância de B até P é maior. Ó, a distância de B até P, F, é maior do que a distância de P até F. P até F é Bzinho. E aí, verdade isso? Pensa. O F está oposto ao de 60. O B está oposto ao de 50. Quem é o maior ângulo? O maior ângulo é de 60. Se esse é o maior ângulo, o oposto a ele vai ser o maior lado. F é o maior lado, verdade. É exatamente essa letra aqui, o nosso gabarito. É o contrário da letra A, né? Se a letra A está errada, é porque essa daqui está certa, né? Evidentemente. Tranquilo, pessoal? Então, matamos essa questãozinha. Próximo. ABCD é um quadrado e ABE é um triângulo equilátero. Conforme representado na figura. A medida de BDE, ou seja, esse ângulo alfa daqui, ó, BDE, é esse ângulo alfa que ele quer. Alfa é igual a quanto? Pessoal, questão de geometria envolvendo ângulos, ele quer justamente o valor de um ângulo. O que tu tem que fazer? Tem que marcar o máximo de ângulos e lados que você puder. Tudo que for conhecido aqui de ângulos e lados, marque. Por exemplo, não é um quadrado? É ou não é? É um quadrado. É um quadrado e mais do que isso. Além de ser um quadrado, eu vejo que DB é diagonal. Se é diagonal, pô, cara, quadrado a gente sabe que tem ângulo de 90 graus. Beleza. E, além de ter ângulo de 90 graus, a diagonal vai ser 45 graus e 45 graus. Não é isso, gente? Por quê? Pô, tu tem um quadradinho, quando eu traço a linha diagonal, divide ao meio. Fica 45 graus e 45 graus, tá? Então, ali é 45 graus. Além disso, o que mais que eu sei? O triângulo ABE, ele é equilátero. Então, os ângulos internos dele, ó, são iguais a 60 graus. Aqui vai ser 60 graus. Se aqui está 45, para chegar em 60 graus, aqui vai ter que ser 15, né? 15. Tem um 15 ali dentro. Para ficar 15 com 45 igual a 60. O triângulo é equilátero. Tranquilo?
E se eu já tenho 60 aqui e esse ângulo é de 90, é porque aqui vai ter que ser igual a quanto? A 30 graus. Até aqui foi, pessoal? Foi, né? Tá bom. Além disso, o que eu posso afirmar sobre os lados desse triângulo equilátero? Se aqui mede L, esse outro lado vai medir L também. E esse outro lado vai medir L. Só que não é um quadrado? Se é um quadrado, todos os lados são iguais. Se o lado AB mede L, quanto é que vai medir AD? Vai medir L também. E viu que esse triangulinho aqui, o triângulo ADE, ele tem medidas L e L como lado? Esse triângulo ele é isósceles. Se ele é isósceles, tanto este ângulo daqui, este ângulo quanto este ângulozinho daqui, todo ele vai ter a mesma medida, vão ter a mesma medida. Esse ângulo aqui, D, e esse ângulo L, eles têm que ter a mesma medida. Ora, se eu já tenho 30 ali em cima, 30, para chegar em 180 falta 150, concorda? Tá faltando 150 para poder chegar em 180. Como é isósceles e esses dois ângulos aqui de baixo são iguais, vai ter que ser 75 para cada um. 75 para um e 75 para outro. Então, este ângulo daqui vai medir 75 graus e todo esse ângulo daqui vai medir 75 graus. Pô, então 45 com mais o alfa que está ali tem que dar igual a 75. Jogando 45 para o outro lado, qual é o valor de alfa? 30 graus, que era o que eu queria. Alfa igual a 30 graus. Entendeu isso daí, gente? Então, eu consigo achar aquele valorzinho dali que a questão me pedia. Beleza? Muito bem. Fizemos vários exercícios envolvendo questões relacionadas a triângulo, que é o que a gente estudou até agora nessa nossa playlist. E a partir de agora nós vamos estudar os quadriláteros. Continue com a gente nessa playlist e vamos que vamos, pessoal. Tchau, tchau!